Certo, vamos direto ao ponto. Em 1711, o Rio de Janeiro simplesmente tremeu. Imagina uma história que parece ter saído diretamente de um roteiro de filme de Hollywood, mas que na verdade aconteceu bem aqui no Brasil colonial e abalou de verdade as estruturas da época. Hoje, a gente vai dar um mergulho profundo num evento monumental, o audacioso assalto de 1711 ao Rio. A Baía de Guanabara não sabia o que atingiu quando o temido corsário francês René du Guaitruin forçou a entrada com uma esquadra gigantesca. Diante de uma defesa desastrosa, ele praticamente tomou a cidade de refém, exigindo um resgate milionário para não transformar a capital em cinzas. Nessa nossa análise de hoje, vamos destrinchar exatamente como essa audácia toda se desenrolou e, o mais importante, por que a defesa falhou de um jeito tão espetacular. O grande mistério que a gente vai investigar aqui é um verdadeiro paradoxo. Parem para pensar. Como é que uma cidade com defesas estabelecidas, fortes enormes e riquezas imensas cai na mão de invasores sem entregar uma verdadeira luta militar? O Rio de Janeiro, pessoal, não era de jeito nenhum o alvo fácil ou desprotegido. Era um porto vital, uma metrópole formidável para os padrões daquela época. Para entender essa rendição quase inexplicável, a gente vai precisar olhar de perto para as falhas táticas, para o fator psicológico, para o pânico e para uma sequência de decisões tão ruins, mas tão ruins que literalmente entregaram as chaves da cidade para um corsário estrangeiro. Para situar todo mundo no contexto, vamos voltar ao cenário. Rio de Janeiro, ano de 1711. A cidade abrigava cerca de 12 mil habitantes. Hoje, claro, isso lotaria no máximo um ginásio de esporte, mas na época era uma capital colonial incrivelmente rica, fervilhando com ouro que descia das Minas Gerais e com um comércio marítimo super próspero. Só que tinha um detalhe: a cidade vivia num clima de tensão. Um ano antes, em 1710, eles já tinham repelido um ataque francês menor, liderado por um cara chamado Duclerc. Ou seja, todo mundo sabia que os portos do Brasil eram cobiçados. O Rio era a verdadeira joia da coroa, e para os franceses parecia uma fruta madura só esperando para ser colhida. E aí a gente avança um pouco no tempo, e a ironia dramática dessa história atinge níveis absurdos. Acompanhe só. A frota do Corsário sai da França, lá de La Rochelle, no dia 9 de junho. Beleza. Mas prestem muita atenção ao dia 30 de agosto. Um navio de guerra inglês simplesmente atraca no Rio de Janeiro e avisa todo mundo. Eles dizem com todas as letras que du Guaitruin estava a caminho. A cidade e os governadores militares, eles tiveram tempo. Foram expressamente alertados sobre a iminência do perigo bem antes da esquadra francesa despontar no horizonte, o que só aconteceu em setembro. Ou seja, não teve ataque surpresa, não teve do nada. O que teve foi uma falta de preparo prática inacreditável e documentada. E o choque que estava por vir fica muito óbvio quando a gente coloca os dois protagonistas lado a lado. De um lado do ringue, René du Guaitruin, um corsário muito ousado, motivado não só por vingança pelos franceses capturados na expedição anterior do Duclerc, mas principalmente buscando um lucro financeiro astronômico, com o aval do próprio mirantado francês. Do outro lado, o governador Francisco de Castro Moraes. E veja bem, ele não estava de mãos atadas. Ele tinha uma cidade fortificada, guarnições armadas até os dentes, e como a gente acabou de ver, aquele aviso prévio maravilhoso dos ingleses. A vantagem tática, o território, tudo jogava a favor dos portugueses. Mas então, sabe quando você acha que o pior já passou e dá aquela relaxada? Pois é, a complacência tomou conta. Quando o primeiro alarme soou por causa de navios avistados perto de Cabo Frio, a cidade agiu direitinho. As tropas correram para os postos, ficaram em alerta máximo, canhões carregados. Contudo, os dias foram passando. A ameaça não apareceu de cara, e lentamente a tensão foi baixando. Aquela falsa sensação de segurança fez com que os defensores começassem a negligenciar os postos de vigia. O desleixo tomou conta, e adivinha? Essa janela de distração era a única brecha que os invasores precisavam. Quando os franceses finalmente embicam na Bahia, a defesa desmorona como um castelo de cartas. É um colapso rápido e brutal. Primeiro, num erro de estratégia quase surreal, os defensores simplesmente abandonam a Ilha das Cobras. Gente, essa era uma posição estratégica vital. Os franceses viram o erro, deram risada e instalaram imediatamente 18 canhões e 5 morteiros lá. Para fechar o pacote do desastre, uma explosão catastrófica atinge o Forte Villegagnon. Essa combinação de erros e acidentes gera um pânico absoluto. Sem uma liderança firme que segurasse as pontas, os defensores e os moradores começaram a fugir para o interior, abandonando o rio à própria sorte. E a gente sabe que a história não costuma ser nada gentil com quem cede ao pânico, né?
As fontes da época, os documentos que fundamentam essa nossa análise, pegam pesado com o comportamento do governador. Olha só as palavras exatas usadas pelos cronistas. Eles não chamaram de retirada estratégica. Eles disseram: não contente, porém, o governador com tanta inépcia e covardia, quis selar sua obra, dando-lhe um caráter de capitulação. Essas são as palavras que ficaram registradas. É um retrato muito cru de como a história julgou, ali na hora, a completa falha de liderança no meio do caos. Mas o detalhe mais chocante, na verdade, vem do próprio inimigo. Anos depois, nas suas memórias, Du Guaitroi confessou abertamente uma coisa inacreditável. Ele admitiu que, mesmo se tivesse 15 mil homens sob seu comando, ele jamais teria conseguido parar os portugueses se eles tivessem feito uma retirada organizada mantendo a disciplina. O que isso quer dizer? Quer dizer que os franceses não ganharam por superioridade militar. Eles ganharam na base de um blefe gigante que funcionou perfeitamente. Foi um triunfo puramente psicológico, alimentado pelo medo e pela desorganização da defesa carioca. E aí a gente chega no clímax de toda essa loucura. Com a cidade vazia, sob a mira dos canhões franceses lá da Ilha das Cobras, Du Guaitroi dita as regras. Para não transformar o Rio de Janeiro num monte de cinzas, ele formalizou um acordo que era na prática uma extorsão gigantesca. Os termos oficiais, um pagamento absurdo em dinheiro, mais 100 caixas de açúcar, 200 bois e ainda mais uma quantia em grana viva e imediata. Esse foi literalmente o preço da covardia, o custo de entrar em pânico cobrado por um corsário que não tinha nada a perder. 610 mil cruzados. Deixe esse número assentar um pouco. Esse foi o montante exato do resgate em dinheiro sonante. Hoje a gente fala de milhões, de bilhões o tempo todo, mas para aquela época, essa soma era monumental. Era dinheiro suficiente para financiar exércitos inteiros, para erguer cidades. O prazo era curtíssimo, a ameaça de fogo era real e a cidade, que já estava em choque, teve que raspar o fundo do tacho para saciar a vontade do invasor. Mas espera aí, de onde saiu tanto dinheiro tão rápido? É aqui que a história fica de partir o coração. A grana não surgiu num passe de mágica. Eles drenaram tudo que tinha na Casa da Moeda e limparam a Fazenda Real. Mas dá uma olhada nas duas últimas linhas. Eles tiraram fundos do cofre dos órfãos e do cofre dos ausentes. Exatamente isso. O dinheiro que deveria proteger as crianças vulneráveis e os bens de quem não estava na cidade foi usado para pagar o preço de uma liderança fracassada. Isso mostra o impacto humano, real e devastador que uma rendição dessas causa na população mais frágil. E se a gente expandir um pouco a visão, saindo só daquele resgate imediato, o buraco foi muito mais embaixo. Estima-se que o roubo total dos franceses, juntando as mercadorias, os saques aos conventos, as casas invadidas, bateu a casa dos 12 milhões de cruzados. Mas o dano para o Estado português, o impacto na infraestrutura e o abalo no comércio, esse prejuízo bateu a marca astronômica de 30 milhões de cruzados. Em questão de poucos dias de caos, eles jogaram o Rio de Janeiro numa crise financeira que duraria anos para ser superada. E para jogar sal na ferida, teve uma tentativa de resgate. O governador de Minas Gerais, o experiente Antônio de Albuquerque, marchou a todo vapor lá das Minas com um exército impressionante de 6 mil homens. Uma força que, sem dúvida nenhuma, poderia ter virado o jogo e esmagado os invasores. O problema? Foi puramente uma questão de dias, tragédia de timing. Ele chegou tarde demais. Quando suas tropas alcançaram os arredores da cidade, o governador do Rio já tinha assinado a capitulação, e os franceses já estavam com o papel do acordo na mão. Com os navios abarrotados, Du Guaitroi foi embora depois de passar 1 mês e meio no Rio. Mas olha, o mar cobrou seu preço. Na viagem de volta para a Europa, a frota dele pegou umas tempestades simplesmente apocalípticas. Ele perdeu vários navios, incluindo a embarcação principal do seu braço direito, o capitão Courceyrac, que afundou levando grande parte do ouro e da prata. Só que, pasmem, mesmo com o oceano engolindo uma fortuna, o que sobrou ainda rendeu absurdos 92% de lucro para os investidores lá em Paris. No fim do dia, nesse grande xadrez colonial, quem ficava de longe financiando a guerra quase nunca saía no prejuízo. Então, o que a gente tira de lição desse monumental assalto ao Rio de 1711? Fica muito claro que a verdadeira segurança não está só na espessura das muralhas ou no número de canhões, mas na resiliência e na calma de quem defende. Quando o pânico domina e a liderança falha, o blefe mais absurdo pode vencer, e o custo sempre cai sobre os mais fracos. Isso deixa a gente com uma pergunta provocativa. E nos nossos dias? Quando as nossas estruturas são testadas, será que a gente segura a onda ou acaba cedendo ao primeiro grande blefe? Sempre tem muito mais escondido na história quando a gente faz as perguntas certas. Continuaremos desenterrando essas narrativas, então fiquem de olho para a próxima exploração. Até lá!